Obrigada, Fernando. Obrigada, Tamires, pelo convite. Incrível, é um prestígio enorme estar aqui. Quando você me convidou, eu não pensei em outra pessoa para falar sobre fotografia de moda. Convidei o meu parceiro, como produtora, como cliente lá do estúdio, né? Vocês sabem que a gente também tem um estúdio. Então, assim, é uma pessoa que está junto comigo e fecha em tudo do que a gente faz, né, Thiago? De todos os desafios, a gente está junto. É isso, a gente tem muitos dias juntos, né, de trabalho. Sim. Gente, antes de mais nada, queria pedir desculpas porque eu não sou palestrante, não sou professora, nada disso. Então, eu queria fazer aqui realmente um convite para a gente fazer essa troca juntos, né? Para a gente construir essa conversa juntos, porque realmente a gente até já fez esse projeto, a gente atua na UFC, não sei se alguém que já chegou a participar, na FANOL, na Unifor. Então, assim, é sempre nesse formato de troca com os alunos. É esse a galera que a gente vivencia, que é o pessoal acadêmico, que a gente até pensou, falei com a Tamires, né, de trazer os alunos da faculdade, mas eles estão com um projeto hoje também no evento, né, e não coincidiu, mas é mais ou menos por aí, certo? E o Tiago também, né, Tia? A gente nunca fez nenhuma palestra, nem nada de oficina, nem nada juntos. A gente trabalha juntos diariamente, então é sobre isso que a gente queria falar, sobre o nosso trabalho. E você está por trás das câmeras, né? Nos bastidores. Esse frente assim deixa a gente... Eu estou nervosa. Eu também. Aí é o seguinte, gente, a priori a gente tinha pensado em construir uma oficina para colocar em prática realmente o que a gente faz lá no estúdio, que a gente faz na externa, né, diariamente. Sendo que, para isso, demanda realmente bastante tempo, que é justamente o projeto que a gente executa na UFC, que a gente faz em 2 períodos, às vezes até em 2 diárias, um dia inteiro, que a gente passa toda a teoria, constrói a história, explica mais ou menos, que foi mais ou menos um resumo que a gente trouxe aqui para vocês, e depois de explicar e contar sobre a nossa vivência, a gente passa um desafio para os alunos construírem a história deles. A gente passa um briefing, a gente monta um conceito e a gente fotografa um editorial. Então, isso seria muito interessante, porque a gente não tem tempo suficiente, porque aqui a gente tem toda uma programação, tem toda a logística do que está acontecendo aqui no nosso meio. Então, com isso, a gente formatou, não é bem uma oficina, né, como o Fernando falou, mas a gente quer, depois aqui, quando a gente concluir o que a gente tem para falar, fazer uma troca com vocês dessa vivência, como se a gente fosse construir aqui algumas fotos, algum editorial do próprio espaço, certo? Que aí eu queria saber agora, assim, a priori, né, antes de mais nada, um pouquinho também de onde vocês vieram, né, de qual setor vocês são. São fotógrafos, produtores, estudantes, onde vocês atuam, só para a gente ter ideia para quem a gente está, com quem vai ser a nossa troca, certo? Vocês podiam falar um pouquinho, mais ou menos, bem rapidinho, só para a gente se situar. E assim a gente também se une mais. Fala nome, tudo. Nome e o que estuda ou trabalha. Boa tarde, meu nome é Sávio, sou estudante de design da UFCA, também sou ilustrador desde 2017, mais ilustrador editorial e tudo mais. A única parte de fotografia, que eu fotografo os produtos, que eu faço ilustração, e as minhas bonecas também. Muito bom. Boa tarde, eu sou Raul, eu sou fotógrafo, trabalho com mais ensaios femininos, gosto muito de moda também, já fiz alguns trabalhos em moda, mas faço mais ensaios e estudo publicidade na Estácio. Bacana. Estou passando assim para... Sim. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gilson, tenho a loja também Gilson Andrade, né, de varejo de moda feminina. Tive o prazer de conhecer os meninos no projeto Fomentando Moda, que, Ave Maria, foi assim, uma experiência incrível para a minha loja, que eu ainda não tinha tido a oportunidade de ter uma chance dessa, de ter um projeto tão grande, né, de fotografia, vídeo, maquiagem, na produção do estúdio e tudo. E foi uma honra trabalhar com eles, e com certeza que essa palestra aqui, a Thaís está dizendo aí que está com vergonha, mas ela vai arrasar, e o Thiago também. Um prazer enorme ter você aqui, Ju. Boa tarde, meu nome é Jaqueline, sou fotógrafa. Eu atuo mais no setor de famílias, ensaio feminino e também cobertura fotográfica. Show.
Boa tarde, sou Alex, sou estudante de publicidade e fotógrafo nas horas vagas. Eu não decidi um nicho ainda, mas eu me interesso muito por fotografia de moda e acompanho vocês há um tempo e estou muito feliz de estar aqui. Acho que você falou Obrigado. comigo, né? Legal, prazer. Boa tarde, me chamo Eduardo, sou fotógrafo iniciante mais ou menos, assim, sabe? Mas eu atuo mais em retratos femininos, muito voltado para a moda, gosto muito, não questão de faculdade, nunca fiz, mas me interessa muito pelo lado da moda em relação a trabalhar com o perfil feminino e tem toda aquela produção, aquela coisa, e eu me interessei muito de estar aqui porque, para mim, qualquer oportunidade de aprendizado na minha área, eu estou interessado. Com certeza. Certo? Pra gente também. Gente, prazer ter vocês aqui, viu? Conto com a contribuição de vocês aqui para a gente conseguir evoluir nessa conversa juntos, tá certo? Tá passando aqui, Thiago. A gente vai se apresentar aqui rapidinho, já que vocês já se apresentaram, né? A gente vai falar aqui, eu sou Thaís. Como muito acontece na produção, a gente não se forma em produtora, né? A gente cai de paraquedas enquanto produtora. Então, eu sou produtora, eu atuo como produtora há 19 anos. E eu caí de paraquedas totalmente. Não estudei, eu sou autodidata sobre produção, não fiz nada, nenhum curso relacionado à moda, a design de moda, nem nada. Eu realmente caí de paraquedas. Eu estudei arquitetura, não tem nada a ver, mas assim, no final das contas, o Gilson sabe que tudo se conecta e é muito legal a experiência. Mas eu estou produtora, eu costumo dizer que eu estou produtora e tenho um prazer enorme, eu amo produzir, certo? Eu passo a bola aqui para o meu amigo, Thiago, para falar um pouquinho da história dele. Assim como Thaís, eu também caí de paraquedas, assim. Eu fazia outra faculdade que não tinha nada a ver com fotografia, só que era algo que eu já gostava desde pequeno, assim. Só que eu não via isso como uma profissão. E aí, por um bom tempo, eu fiquei naquela dúvida do que fazer. Estava fazendo a faculdade que eu não gostava e tudo. E aí, apareceu a fotografia. Eu sou fotógrafo da geração Instagram. Comecei a fotografar já com o Instagram. E nesse início lá, a gente não vendia coisas. Era foto de inspiração. Era compartilhe o seu mundo. Era o slogan deles. E eu fazia muito isso. Eu ia para o meu interior, fotografava no interior. Vinha para cá, ia assistir um pôr do sol, fotografava, compartilhava. E aí eu fui começando a criar gosto pelaquilo. E a fotografia de moda me acolheu desde o início, assim. Eu comecei a trabalhar com influenciadoras, fazendo um trabalho de troca, fotografava em troca de uma divulgação, e assim foi indo. E quando eu vi, já estava sendo fotógrafo de moda, assim, já estava começando a fazer trabalhos. E agradeço muito a Thaís, que foi a que me deu uma luz nesse início, porque eu cheguei, não sabia quanto cobrar, não sabia como que funcionavam as coisas, e agradeço muito ela por ter me dado essa ajuda nesse início. Sim, claro. Um talento, Thiago. Vocês devem acompanhar o trabalho do Thiago, é incrível, né? Assim, eu tenho um olho de águia, eu adoro descobrir pessoas, eu adoro conectar com pessoas. Então, assim, onde eu ando, eu sempre fortaleço essa amizade. Como eu falei lá esses dias, falando que a gente estava aqui, isso aqui é uma grande oportunidade de network, de a gente se conectar, de a gente fazer essa troca, que é importante até mesmo para o que a gente vai desenvolver, né? Assim, não só, vou ali participar de uma oficina ou ver uma palestra, é muito mais sobre a conexão do network que você cria, né? Que foi o que aconteceu comigo com o Thiago, né? Que a gente se juntou do nada e deu super certo, né? A gente está trabalhando junto há muito tempo já, né, Ti? Gente, vamos passar aqui, que a gente vai falar aqui sobre o perfil profissional, né, da conexão da produção de moda com a fotografia de moda, né? A gente citou algumas palavras-chave que assim, é muito importante, que eu julgo importante para a produção e para a fotografia. Se não é nenhuma novidade, alguns fatores, as pessoas vão perguntar, Thaís, como é que eu consigo prospectar, como é que eu consigo consolidar, como é que eu consigo chegar onde você já chegou, onde você está, quais são os alcances, né? E também o Thiago, da mesma forma. Então, assim, eu julgo dinamismo, empatia, proatividade, relacionamento e responsabilidade, as palavras essenciais em qualquer profissão e na que a gente trabalha, assim, é o grande lance, certo? Thiago, quer falar alguma coisa?
são características do nosso dia de trabalho, né? Uma diária de foto é um dia que cansa, né? Cansativo. A gente tem que se fotografar muitas roupas, cada peça tem que ter uma atenção especial. A primeiro look tem que ficar com a mesma qualidade o último tem que ficar igual ao primeiro enquanto a qualidade, né? E a gente tem que ter essas características de conversar com a equipe para o dia ser interessante. Unir, são características né? essenciais, né? Tem que unir. O dinamismo é assim, essencial. Passa aqui, Thiago, próximo. Então, eu até tinha colocado lá em cima sobre o nosso desafio, né? O desafio no modo geral. Como eu falei para vocês, que a gente fez um resumo para pontuar algumas coisas para a gente tentar se misturar aqui um pouquinho e fazer alguns cliques, que é o interessante, né? Então, assim, hoje, com a pandemia, a gente tem um desafio enorme. É um momento crítico que eu acredito que o pior já passou em relação à pandemia para o nosso trabalho, e a gente conseguiu enxergar que, logo no começo, né, depois do desespero de todo mundo, quando a gente ficou no lockdown, aqueles 3 primeiros meses, que todo mundo teve que ficar em casa, eu acho que todo mundo meio que passou um filme, né, assim, se conectou consigo mesmo, né, e ficou pensando, o que é que eu vou fazer? Será que isso aqui eu vou conseguir me sustentar? Será que isso aqui vai ser legal? Então, assim, partindo desse princípio, a gente começou a pensar nos novos formatos que a gente podia fazer entrega em relação ao nosso trabalho. Eu falando enquanto produtora. Tirar a máscara, né? Pois é, com essa volta, né, esse aquecimento, as marcas estavam carentes de conteúdo, né? Tinha passado muito tempo parado e desde que voltou essa flexibilização, o fluxo de trabalho aumentou muito e o imediatismo também. Você chega para trabalhar hoje, eu já tenho que vender aquilo amanhã, preciso das fotos o mais rápido possível, né? E é algo que a gente está se acostumando, né? Porque era diferente do fluxo de trabalho tentando se organizar, né? Ainda tá vindo um volume muito grande. Eu não sei, quem já atua na área, no mercado, deve estar sentindo isso também. Então, a gente sentiu isso nesse desafio. O desafio maior para a gente hoje é entender qual é a entrega que o nosso cliente precisa. Então, eu pontuei aqui algumas coisas sobre mais ou menos o que a gente pensa que a gente pode melhorar, né? Então, assim, a conexão, quando a gente fala a conexão da marca com a produção e o consumidor final. O consumidor final, no caso, seria o cliente, o que é o cliente da nossa marca, que a gente produz, espera. Então, assim, com a história da pandemia, esse volume de fotografias aumentou muito. Antigamente, a gente fotografava a cada 3 meses e era natural. Houve uma mudança de acho que uns 3 anos para cá, antes da pandemia mesmo, algumas marcas já estavam se preparando para esse momento, sem saber, lógico, de pandemia, mas para esse momento que é o futuro de se produzir mensalmente. Então, hoje a gente tem marcas com conteúdo mensal. Então, é uma emergência que não acaba nunca, né? As redes sociais aumentaram muito essa velocidade, né? Antigamente, eu ouvi uma vez as pessoas conversando que antigamente fazia 2 posts dia. Postava 2 conteúdos. E agora, de manhã vai um, meio-dia vai outro. Esse fluxo de conteúdo aumentou muito. E para vender, precisa ter foto. Precisa ter vídeo. Hoje em dia, no Instagram, as redes sociais, é a melhor forma de vender, né? A melhor forma de vender. Com o cliente. Está funcionando? Tá, né? Aí teve a história do conteúdo, que é justamente como o Thiago falou. Então, o conteúdo que o cliente precisa entregar, que o nosso cliente precisa entregar para o cliente dele, hoje, ele quer falar um pouco sobre o conceito, o lifestyle e o lookbook. Então, isso tem que andar junto. Então, o cliente que faz um produto só conceitual, ou só lookbook, ou só comercial, ou só foto normal, de lifestyle, que seja, né, ele não consegue comunicar no modo geral e fazer uma entrega para que o consumidor dele entenda, né, sobre a marca dele. Então, ele tem que ter esses 3 caminhos andando juntos para que a venda seja
tenha excelência, né, total. E aí... Outro ponto que eu acho interessante também é que uma mesma marca ela consegue incluir vários profissionais de foto. Tem marca que faz um lookbook com um profissional que já tem uma experiência maior em fazer o lookbook. Aí tem o lifestyle também, que a marca tem que fazer um shooting mostrando mais o lifestyle, de usando aquela roupa sem se preocupar. Várias equipes, né? Várias equipes, sem se preocupar tanto com os detalhes. E a campanha também, né? Nós temos, né, clientes que a gente produz somente a foto conceitual, que a gente produz somente o estilo, que a gente produz somente o conceito, e outras equipes desenvolvem os outros produtos. Então, a marca hoje ela tem que estar conectada com isso, e a gente teve que se adaptar a isso, né, nessa emergência de conteúdo. Aí teve a chegada das influencers, que foi assim, um boom há vários anos, e com a história da pandemia também, elas cresceram mais do que nunca, e hoje é assim, hoje o cliente, enquanto marca, que não comunica para o seu cliente através de influências, ele realmente está perdendo ali uma grande fatia. Então, a gente teve que absorver também isso para a produção e principalmente para a fotografia, porque o Thiago pode falar isso melhor, que ele trabalha, ele tem muitos clientes que são influencers, né? Então, a influencer hoje, a grande maioria, ela nem tem produção. Ela mesma que produz tudo, ela que cuida de tudo. A marca manda o conteúdo, as roupas, né? Elas que criam o conteúdo, a marca manda só o briefing. E aí, então, elas tocam tudo. O que é que elas estão fazendo agora? Estão chamando um fotógrafo profissional para dar um outro olhar. Então, Thaís, acho uma linha muito tênue essa entrega muito profissional da influencer, porque eu já acredito que a influencer ela tem que aproximar a entrega do produto do cliente, né, do consumidor final, e não distanciar cada vez mais, a menos que seja aquela influência realmente de alto luxo, que a gente sabe que temos várias, né, mas eu penso que aí já é um outro meio que a marca vai ter que agregar, né, a influência popular, a influência top e tudo mais, né, Tica? Tem os nichos também, né? Tem influência que é boa para fazer um posicionamento de marca. Pronto. Tem a influência que é boa para vender um produto. Tem uma marca que está com um produto parado em estoque que não está saindo. Aí faz um trabalho com a influência para gerar um alcance maior para aquele produto. Tem posicionamento de marca. E aí tem diferentes nichos de influenciadoras também. E a segurança, né, que a gente é um ponto assim criterioso, né, de identidade, produto e shooting. A segurança que eu falo é a segurança que eu consigo passar para o meu cliente. Então, quando eu fecho com o meu cliente, ou o cliente eu já tenho uma carteira de clientes, ok, mas quase não consigo, não tenho tempo mais para prospectar um cliente novo. O cliente que me procura, o cliente que fecha comigo, ele espera de mim a entrega com segurança total. Ele quando passa a demanda para mim, ele diz assim, aqui está feito e acabou. Ele não vai pensar em mais nada. Então, o ponto crucial para a produção é a segurança. E esse ponto é o que eu passo para a minha equipe, quando eu contrato a minha equipe, quando eu contrato fotógrafo, quando eu contrato maquiador e tudo mais. E a gente evolui a conversa e fecha o briefing todo. Então, tudo isso é baseado em total segurança, certo? Esse é um ponto bem chave, assim, porque no momento que você está iniciando, você não consegue passar essa segurança para os seus clientes, porque você não tem muito trabalho para mostrar, né? Então, por isso que é interessante, quando você está começando, está entrando no meio da fotografia, se divulgar ao máximo, trabalhar para você... Trabalhar de graça um monte. Eu passei por isso, fiz muito trabalho de graça com a própria influenciadora, que foi um jeito que eu achei de passar essa segurança. Quando eu estava nesse começo, né? Sim. E é um ponto chave para você ir crescendo no mercado, mostrar essa segurança. Total. Nem que a gente, né, poder estar assim, as bases tudo balançadas, né? Mas a gente está ali segurando a onda e vai dar tudo certo, aquela boa, né, a máxima. Vai dar tudo certo o tempo todo. E o trabalho autoral também é uma forma interessante de passar essa segurança, né? Não só, né, a segurança, como também conseguir apresentar o seu trabalho mesmo. O autoral, você tem a possibilidade de mostrar o que você é capaz de fazer, né, de ultrapassar barreiras. Porque quando você vai executar um trabalho de um cliente, você já tem um briefing montado, você consegue, como é que chama, se meter, né? Qual é a palavra?
pouco você consegue colocar na cabeça do cliente que aquilo ali pode ser um diferencial. É muito difícil você conseguir isso. O cliente ele já chega com a cabeça feita, ele já sabe o que ele quer fazer. Então, assim, no autoral você consegue... Dessa liberdade, né? Essa liberdade de você conseguir fazer o que você é capaz de fazer. Não é só o que você gostaria, mas o que você é capaz. Então, de onde você pode demonstrar o seu trabalho de melhor forma, né? A gente falou aqui um pouquinho de briefing. Depois, se vocês quiserem, tiverem interesse, a gente passa esse arquivo aqui também para vocês. Mas só para pontuar como é que chega um trabalho para a gente, como é que chega quando um cliente manda para a gente. Quando a gente abriu o projeto Fomentando Moda lá no estúdio, 1418, eu pedi o briefing, eu pedi que os aspirantes, né, para ganhar o shooting lá no estúdio, eles mandassem para a gente um briefing. E eu recebi várias perguntas. O que é o briefing? Como é que manda? O que é foto? O que é que eu preciso? Então, a gente acha, muitos de vocês já atuam na área e devem ter conhecimento disso. Mas a gente acha que o cliente, né, o lojista, a marca, tem conhecimento, muitos não têm. Acredito, não tem. Ontem mesmo, eu recebi um feedback de um cliente que entrou em contato comigo no WhatsApp, me perguntando como é que fazia para orçar um shooting no estúdio. Eu tive que explicar todo esse passo a passo aqui, que eu preciso receber isso aqui. A Camila, né, passou também por isso com o cliente dela. Então, assim, eles vêm realmente meio perdidos. Então, isso aqui é mais ou menos um checklist do que a gente, produtor, precisa para montar um orçamento, para orçar com o fotógrafo, para orçar com o maquiador, para ver qual a necessidade de quantos modelos, de cenário, etc., para poder montar o shooting dessa pessoa, né? Então, é mais ou menos isso aqui, né? Porque também não tem como você passar um orçamento sem um briefing, sem saber o que você vai fazer. O que é o briefing? É explicar o passo a passo do que o cliente quer. Eu vou fotografar 10 looks, sim, mas como que vai ser esses 10 looks? Eu quero fotografar externos, 10 looks, 5 looks eu quero fazer na praia, 5 looks eu quero fazer estúdio. Detalhar o que ele quer passar, o que ele quer mostrar, né? A história que ele quer contar completa. Tudo isso influencia no valor do orçamento da gente, né? Porque as pessoas também perguntam muito. Você cobra qual é a tua diária de produção? Eu não cobro por diária. O Thiago também não cobra por diária. Então, a gente cobra pelo projeto. Então, a gente precisa saber qual é o projeto, qual é a necessidade para poder montar um orçamento. Então, hoje, eu cobro pela necessidade de um todo. O Thiago cobra por fotografias, né? Quando é foto externa, é um valor. Quando é foto no estúdio, é outro valor, porque demanda locação de equipamento, se for necessária, etc., né, Thiago? E na externa também tem vários outros custos, né, que vai onerar ou não o orçamento do cliente. Vou passar isso aqui, que é muito, né, didático. Então, assim, o que a gente faz, né, as pesquisas essenciais para fazer o planejamento de produção, né? Então, depois que a gente recebe o briefing, a gente faz a pesquisa de moda, né, que é justamente o que a gente vai precisar, tudo isso para levantar os custos, para construir o orçamento, né, e executar a produção. Para montar a equipe, ver com o cliente qual é a marca referência, porque todo ele traz um print. Geralmente, hoje, eu recebo muitos prints do Pinterest, que natural, que até a gente acha graça que a gente recebe o mesmo print de várias marcas, porque tem uma hora que está tudo na moda, está todo mundo fazendo degradê, está todo mundo fazendo molhado, está todo mundo fazendo nas dunas, e é sempre isso. Então, a gente sempre vê de onde é que ele está, aonde ele quer chegar, né? Da foto, qual é o deslumbre dele. Então, a gente precisa saber qual é essa marca referência para estudar sobre isso. E o cenário, né? O plano de locação e etc. Né? Ter uma referência também é muito importante para fazer um trabalho, porque você trabalha com expectativa. A fotografia de moda não se... Essa essência não se diferencia muito da fotografia de pessoas, do social. A gente trabalha com expectativas também. E para você atender e entregar um conteúdo legal, você tem que saber qual a expectativa daquele cliente. E quando ele te passa uma referência, você vai se guiando naquilo do que fazer, né? Principalmente para você relacionado à luz, né, Thiago? Demais, relacionado né? à luz. Que é o grande X da história, né? A luz, o conceito, a estrutura, do volume que ele tem em mente em relação ao resultado final da foto, né? Tratamento de imagem. Total. Já diversas vezes, vou fazer aqui uma luz que eu gosto. Chega lá para o cliente, mas essa luz o meu público não vai entender, não vai gostar e tal. Então,
por isso é importante de ter essa referência, porque o cliente sabe o público dele, ele sabe para quem está conversando. E eu não sei, porque eu trabalho com vários outros públicos. Então, ele tem que me guiar naquilo. Essa é a referência de luz, a gente está pensando em comunicar isso e aquilo, e aí a gente segue nesse formato. Hoje, eu acho que hoje a gente tem os clientes que conseguem comunicar das 3 formas, né, Thiago? Que conseguem fazer o produto conceitual, o lookbook, o estilo e o lifestyle. Hoje, graças a Deus, a gente tem esse cliente que entende todas as linguagens e sabe que existem as limitações em cada aspecto. Então, assim, quando às vezes vem um cliente que a gente tem em comum, que traz uma referência, a gente já sabe que aquilo ali não vai funcionar para ele, mas ele achou aquilo ali lindo. No final das contas, a gente acaba perdendo tempo, mas a gente faz. A gente faz, ele monta a luz e tudo mais. Quando vai ver, ele não está enxergando o produto dele da forma que ele imaginou. Então, a gente volta para mais do mesmo e faz aquele conceito-truque, que a gente fala. Não é conceito, é conceito-truque. Porque a gente acaba ficando bem limitado, né? Que é bem complicado de você conduzir isso aí, né? A moda era dividida no conceito e o lookbook. O conceito é para passar aquela mensagem, mostrar, e o lookbook é vender. E hoje em dia misturou os dois e está fazendo esse conceito-truque, né? Que é um lookbook com conceito, os 2 por 1. E esse lance das linguagens também é importante porque o Instagram tem uma linguagem, tem um jeito de se mostrar, o site tem outro jeito. Hoje o TikTok é outra linguagem que as marcas também estão querendo entrar. E você se comunicar da forma certa em cada rede social, você acerta mais para vender aquilo, né? Sim, total. Planejamento, né, de montar um material suficiente para mostrar a expectativa, que foi o que a gente acabou de falar, né? O que a gente precisa para montar o orçamento, tudo aqui um passo a passo também. Depois, se quiserem, a gente já manda também. E sobre produção de moda, né? Eu não faço produção de moda, que existe hoje, hoje não, sempre existiu, mas agora, graças a Deus, aqui no Fortaleza, no Ceará, a gente está conseguindo separar os 2 produtos, a produção executiva e a produção de moda. Porque a produção executiva, ela cuida de montar e estruturar todo o material que o cliente precisa receber, né? Até o resultado final. E a produção de moda, isso para a produção de moda. E a produção de moda em si é produzir o styling, se é um produto, é roupa, e vem uma produção de moda para pegar sapato, bijuteria para combinar. Então, aí já é um outro profissional que eu também já contrato e já vem com a minha equipe também, entendeu? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Antigamente, aqui se fazia de um tudo. A produtora, ela tinha que dar conta de tudo, né? Eu fiz muito isso, mas, graças a Deus, hoje o consumidor já entende melhor, graças a Deus, né? Então, na hora, depois de tudo isso montado, a gente já agenda, a fotógrafa agenda todo mundo, passa cronograma, confirma reserva, serviço, etc. E passa para a parte dos acessórios e o que for necessário. Então, tudo a gente tem que levantar, somente tudo. O meu cliente espera que eu cuide de tudo isso. Ele realmente espera não se preocupar com mais nada. Quando o Gilson fez o trabalho com a gente, assim, um dia antes ele estava me perguntando, Thaís, o que é que tem que levar de lanche? Eu disse, não, tá tudo ok. Não é? É o que a gente propôs para você, é o que a gente entrega para o nosso cliente, é entregar tudo o que ele precisa para executar o trabalho dele, né? Para ele ir lá, só levar as roupinhas dele, pendurar lá, e a passadeira está lá para engomar e pronto, e tocar o projeto, certo? A gente vai para executar, né? No caso que a gente só contextualizou mais ou menos de locação, que existe um trabalho diferente, né? De estúdio, né? Que hoje eu produzo muito em estúdio, não só porque temos o estúdio. Hoje o estúdio ele realmente deu um boom por conta também da pandemia, porque a gente ficou impossibilitado de fazer muita produção em externa. Então, vocês devem ter sentido isso, quem trabalha, quem já atua na área, já observou desde o início que a parte de produção externa, ela está voltando agora, de uns 3 meses para cá, né? De fazer fotos em praia, de fazer fotos em restaurantes, de viajar e tudo mais. Por conta da pandemia, a gente ficou impossibilitado. Então, a gente produziu muito no estúdio, que é uma demanda bem maior, bem mais complexa de produzir, porque eles têm que, na realidade, construir um cenário que
crie uma história, né, e dê a ideia toda do briefing que o cliente te passou, né? Então, até mesmo para a fotografia, de conseguir mudar, né, uma luz de outra em vários cenários diferentes. Às vezes a gente tem lá no estúdio 3 cenários diferentes e o Ti tem que fazer uma luz diferente para cada cenário, né? Justamente para modificar como se estivéssemos no externo, né? E só um ponto voltando para a produção executiva, que é algo essencial para um trabalho de moda, assim. Não é só você chegar com os looks e o fotógrafo e produzir. A produção executiva é algo essencial para aquele dia funcionar da melhor forma. É pensar no catering, é pensar em toda uma logística de como vai funcionar aquele trabalho. A Thaís sempre, antes de começar um trabalho, Tiago, vamos cá, vamos ver cenários, vamos entender, para deixar aquilo mais fácil e para se construir, né? Decupar imagens, decupar a locação e construir um cronograma na história. Quantos looks a gente vai fazer nesse cenário, nessa locação e tudo mais para o cronograma funcionar. Porque a gente tem ali hora para começar, hora para acabar, né? Existe a diária, né, a carga dos contratados e tudo mais. Sim. O horário para começar, o horário para acabar, porque assim, quando a gente está inserido no próprio local, fica mais difícil se organizar e dar o start e o pause, né, para o cliente entender que aquilo é o certo e o errado. Sim, né? Quando a gente parte para um externo, a gente respeita as regras daquele local. Eu posso trazer para você que uma experiência que eu vivi ontem, a gente produziu um Dragão do Mar, o cliente queria homenagear um cliente de varejo grande e queria homenagear, abraçar a cidade. Então, assim, foi até difícil de conseguir autorização para produzir lá uma produção de fotografias de cunho comercial, né? De cunho comercial, porque se você quiser ir lá produzir fotos autoral e book de grávida, etc., qualquer coisa, você vai lá e você faz. Agora, se for lá e ele vê que você está trocando roupa e tudo mais, aí isso aqui vai ser foto para ser comercial, ele vai te cobrar uma taxa, que foi o que a gente fez. Então, a gente teve que se adaptar à locação. Ele delimitou um horário, que teria que ser 9 horas corridas, e que fosse um horário comercial, sendo que a gente precisava fazer o VT, porque a gente foi a produção uma diária de fotos e vídeos, né, em um dia só. Então, o VT precisava ser noturno, porque a gente queria pegar a iluminação da passarela do Dragão do Mar, que é aquela luz vermelha, que fica incrível, e de dia para fazer as fotografias, porque realmente as fotos de dia fica bem mais comercial, que era o objetivo do cliente. Então, aí a gente conseguiu conduzir na conversa com o Dragão e conseguimos chegar num ponto de entrar às 13 e sair às 22. A gente tem que respeitar aquilo ali. Então, na hora que a gente já recebe aquela aprovação, tá tudo ok, tudo formalizado, a gente passa para o cliente, a gente monta o cronograma, a gente se reúne, como falei com o Thiago, com toda a equipe, já é passado, a gente cria aquele bom grupo no WhatsApp, já manda lá o cronograma, já diz, olha, é de tal hora e disso não pode passar, porque senão a gente vai realmente trazer problemas. E chegando lá, tem um monte de outras regras, isso em hotel, em pousada, em qualquer locação, né? Nos ambientes fechados. Nos ambientes abertos, como praia, etc., a gente tem a limitação das condições climáticas, né? O que o Thiago pode falar muito com mais autoridade, sobre fotografar no meio-dia, né? Que a luz fica péssima, então a gente também se adequa muito a isso. É interessante ter antes de ter o trabalho, de você conversar e entender, eu quero fotografar externo, tenho tantos looks para fazer externo. Daí a gente tem que entender se aquela quantidade de looks vai dar para aquele horário, porque foto externa é interessante você começar a pegar a primeira luz, assim que o sol nasce, que é uma luz ótima, e até no máximo 9, 10 horas, que a luz já está muito em cima, já vai fazer sombra. Daí, para você fotografar externo, precisa ter todo um aparato de butterfly, de difusor. Então, se eu não vou ter todo esse aparato para trabalhar durante todo o dia, entender e passar para o seu cliente que eu vou ter esse horário para a gente fotografar esses looks. E daí, vou ter esse horário para fazer externo. Então, nesse outro horário, a gente pode fazer fotos internas, aproveitar o hotel, aproveitar uma sombra. E daí, por isso, a importância de um cronograma, né? Que é para a gente
saber se está no tempo, se a gente está atrasado, se vai dar tempo de fotografar aquilo. E é muito importante seguir o cronograma, porque seguir senão, o cronograma. no final das contas, se você deixar de fazer um look, é uma confusão. Você sabe, né? Você tem marca, Maria, é um Deus me acuda. Se você deixar de fazer um look que não deu tempo, né? Que a luz miou, acabou, ou acabou o tempo da locação. Então, é uma responsabilidade da produção conduzir esse cronograma. É ser a chata da história, é dizer assim, olha, eu tenho tanto tempo para essa foto aqui, está demorando demais, bora, vamos aprovar logo, porque senão o cliente fica ali viajando. E mandar real também, ó, não vai dar para fazer uma diária só, vamos fazer 2 diárias. Antes de mais nada, né? Quando traz o briefing que diz assim, olha, eu tenho 30 referências no externo de praia, é impossível, eu não produzo. Você tem que pensar no vento, tem que pensar no cabelo, esse cabelo não vai dar para fazer externo por conta do vento. E beleza, né, tudo mais. Tudo influencia para que a gente não perca tanto tempo. Senão, a cada clique, vai lá e corrige o cabelo. Vai lá e corrige a pele. Vai lá e corrige o batom. Não sei o quê, porque as condições climáticas não tem condição. Senão você vai fazer a entrega, vai olhar, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Né? Passar aqui. Então, se eu coloquei essa frase, que é mais ou menos um resumo do que eu julgo, né, do meu trabalho, né, que é o produtor executivo, forma opinião e precisa estar seguro para que o contexto do jovem esteja alinhado com o DNA de cada marca. Então, assim, essa responsabilidade é enorme para mim, porque hoje também recebo muitos prints dos meus próprios trabalhos. Então, vários clientes hoje nossos, né, Tiago, a gente recebe o print. Um cliente X me manda um print de um cliente Y, que também é um trabalho que eu fiz. Então, eu tenho que trazer aquele contexto ali, porque é um contexto que está na moda, que é uma referência que está em alta, e mudar aquilo ali, respeitando o DNA daquela outra marca que quer ser vista dentro daquele conceito. Então, esse é o jogo de cintura que eu tenho que ter, né? Que eu julgo muito importante no meu trabalho. E o teu, Thiago? Que o fotógrafo de moda é responsável em somar a sua técnica e sensibilidade e, junto com a marca, trazer um conceito, né? Contar uma história. E a marca, quando procura um fotógrafo, ela meio que gosta daquele olhar dele. Então, às vezes, fulana de tal é tua cliente, mas mês passado ela fotografou com outro fotógrafo. É porque ela quis passar aquele olhar dele, não é que ela não vai mais trabalhar comigo. É porque é interessante também essa troca de olhares, né? Às vezes eu tenho uma sensibilidade maior para fotografar externo, com luz natural, e outro fotógrafo também tem uma técnica maior para trabalhar com flashes e tudo. E essa soma de olhares que é o interessante da fotografia de moda também, né? Não é só você ir lá e fotografar. Eu recebo também muitos questionamentos dos meus clientes quando eles me procuram para a gente fechar. Thaís, o briefing é esse. Será que a gente faz aqui com o Thiago? Ou você sugere algum fulano? Vários outros nomes, justamente pensando nesse olhar, nessa sensibilidade, no que ele mostra do trabalho dele. Mais uma vez, sobre como eles conseguem, como a gente, né, enquanto profissional, a gente consegue se mostrar. Então, eu tento trazer versatilidade no meu trabalho. O Thiago consegue trazer versatilidade, mas ele consegue transmitir também o olhar dele, a sensibilidade dele. O olhar que ele consegue transmitir, independente do cliente. Então, assim, eu julgo o trabalho dele muito sensível. Eu gosto do trabalho do Thiago por isso, porque ele consegue conduzir, dirigir a modelo, ele tem esse olhar de ver os ângulos essenciais, ele consegue prestar atenção no produto que a modelo está vestindo, a gente faz muito foto de estilo, às vezes a gente arruma o estilo, quando ele olha lá na câmera, ele já muda tudo, isso aqui não vai ficar bom, então ele muda de canto e acha o canto dele, então eu chamo isso de sensibilidade, então ele não é engessado, né? A gente tem muita condição de fotógrafo, eu já trabalhei com vários, que eu monto um cenário e o fotógrafo fica ali olhando e clicando naquele mesmo ponto o tempo inteiro. Quando você vai ver, tem 30 fotos do mesmo jeito. O Thiago não. Todas as fotos que a gente faz, quando a gente monta, ele consegue fazer 30 cliques diferentes, assim, do mesmo look. Então, assim, eu acho isso muito sensível da parte dele. Então, como também tenho críticas e sugestões de outros fotógrafos, que eu gosto muito, que são também meus parceiros, que é incrível. Então, eu opino muito nisso em relação
a equipe quando eu levo o orçamento do meu cliente. Eu levo o orçamento do Thiago, levo o orçamento do fulano, e dou a minha opinião. Para esse trabalho aqui, eu acho que vai ficar bom fulano de tal. Então, é muito sobre isso. Obrigado. E o interessante também da fotografia de moda é que você tem que chegar para o trabalho sabendo que você tem que vender aquele produto. Então, você tem que entender aquela peça. Essa peça tem um babado, um detalhe aqui nessa lateral, então eu tenho que buscar poses que eu valorize aquela peça. Lógico, a modelo é muito importante, ela tem que estar linda na foto, só que não é só nela que eu tenho que pensar, não é só ela que eu tenho que deixar bonita. Não só na luz, né, Thiago? É todo um contexto. A luz, lógico, é essencial, mas você tem que entender aquela peça, entender olhar para aquilo e falar, é interessante eu mostrar esse detalhe, porque esse detalhe vai deixar a foto mais admirável. E por isso você tem que entender aquilo, né? E por isso que a gente tem que tentar vários ângulos, porque ficou legal aqui, mas será se desse lado fica melhor? Será se a gente usar isso na frente da câmera vai ter um ângulo melhor? E vamos pra cá, gente, vamos pra cá. Tá o sol lá, né? Pra cá. E é isso, né, Ti? Aqui a gente trouxe alguns cases. Olha quem tá aqui. Esse case aqui foi o autoral que a gente produziu do Gilson, nosso colega. Foi um projeto incrível lá do Estúdio 1418. Foi a primeira unidade. Qual é a palavra, gente? Foi a primeira vez que a gente fez esse projeto. Foi a primeira vez. Primeira edição. Foi a primeira edição do projeto Fomentando Moda, que a gente abriu um concurso no Instagram e as pessoas mandaram os briefs, a gente recebeu vários, a gente estudou junto, escolhemos 3 que realmente tinham cara de autoral, e esse era um ponto muito importante, porque a gente recebeu um monte de gente que já estava no mercado, um monte de gente que já tinha foto profissional, que já tinha o Instagram todo montado, então assim, não era o perfil era realmente fomentar a moda, ajudar, impulsionar e somar, né? E dar essa oportunidade da pessoa ter realmente um produto bom de fotografia para divulgar a marca dele. Ele começou a lançar agora, né, Gilson? Pronto. Já pode seguir e comprar o Gilson. Comprar as roupas dele, lindíssimas. Vou levantar aqui um pouquinho, gente. Aí, Ti, volta lá, aqui o Thiago em ação, né, que ele montou aquelas florzinhas ali. Fala um pouquinho desse trabalho, Thiago, o que você... Então, a gente seguiu todo esse passo a passo. A Thaís recebeu o briefing, e a partir desse briefing a gente foi pensando nas referências, de como fazer um cenário. E aqui foi um exemplo do que a gente tinha lá. A gente estava pensando em fazer foto com flores, e na hora a gente improvisou, colou as flores na frente da lente para dar esse efeito... Para dar esse efeito aqui... Com as flores embaçadas e algo como se eu estivesse embaixo do jardim, olhando a modelo. E essa peça era uma blusa cropped, então de baixo para cima poderia valorizar mais a peça. Né? Na realidade, o briefing do Gilson foi bem completo, foi um dos motivos que a gente escolheu o projeto dele, porque ele trouxe bem esmiuçadozinho, bem bonitinho, tudo parece assim que aprendeu assim no passo a passo de como montar um briefing, da história, da inspiração. Ele falou sobre a vivência dele em relação ao produto dele, o que ele esperava e o que ele queria, né? E aí a gente tentou produzir, né? A gente conversou juntos, trocou ideias, somou e tentou produzir algo do que ele imaginou. Então, ele aprovou, né, ele opinou e a gente montou os cenários para trazer o material dele. Acho que a gente tem até o vídeo de making off aí, né? Depois, se qualquer coisa der tempo, a gente mostra. Passa aí. Aqui a gente trouxe o nosso cliente Seisou. É um cliente que produz muito lá no estúdio, produz também externo. O Thiago é um cliente comum, que é produção minha e fotografia do Thiago. Esse projeto foi bem desafiador, né, Thiago? Que ela queria interferência de luz. Podia falar um pouquinho da luz que ela queria trazer do sol, né? Pois é, ela queria essa referência de como se fosse uma luz do sol dentro do estúdio. E com flash a gente não ia conseguir trazer essa luz de sol, porque o flash é uma luz fria. Daí a gente foi estudando a possibilidade de trazer um Fresnel, que é uma luz quente, que dá esse aspecto de luz do sol interferindo junto com o fundo, né? Daí a Thaís criou esse fundo de degradê de cores, simulando o pôr do sol,
E a gente trouxe aqui o sol fake de Fresnel para compor. Né, nessa foto aí, o sol fake estava bem em cima do cenário, mas nessa aqui ele colocou a luz cortando um pouquinho mais de trás para fazer esse efeito como se estivesse num contra, né? Então, assim, ficou incrível. Esse foi um dos chutes da Assessor que eu mais amo, né, dos últimos meses. Essa é um cliente que faz mensal, né, a cada 20 dias, né? Cada 20 dias. E é uma cliente que a gente divide bem, faz o conceito e depois o lookbook. A gente perde metade do dia para fazer 10 looks conceito, que é esses looks que precisam de uma luz especial, e o restante do dia fazendo aquele frente-costa detalhe, frente-costa detalhe. E antigamente a gente fazia o lookbook e tinha um cenário para um lookbook. Com a intervenção do e-commerce, dessa necessidade de estar no digital, hoje eles estão querendo produzir cada vez mais o lookbook somente no fundo branco, porque ele tanto aproveita para fazer o PDF comercial, para mandar para o comercial deles, como eles conseguem botar no e-commerce numa boa, sem dificultar a comunicação. Porque a gente sabe, vocês são consumidores de compra em site, é muito cansativo você ver aquela coisa colorida, poluída o tempo todo. Então, por isso que sempre é aquele fundinho branco, né? Já tem uma luz também bem especial para isso, né? O lookbook, a peça tem que chamar mais atenção do que tudo. Tem que mostrar a peça. O fundo não vai me interessar muito. Já o lookbook a gente pode trabalhar com outras luzes, cores, ou com conceito. A gente pode trabalhar com outras luzes, cores, que aí a gente vai estar passando a mensagem que a marca quer, que nesse caso era de verão, de calor, de uma menina que gosta de usar roupas leves e ir para a praia e passear e, ao mesmo tempo, arrumada para ir em outros... Ela chega contando a história. Eu quero... Antes de começar o shoot, a Ju, que é o marketing da marca, chega para conversar e, olha, tenta falar com a modelo que, nessa primeira parte, eu quero poses mais empoderadas, que a persona é uma mulher que gosta de usar roupas leves, que vai para a praia, mas também, depois da praia, vai para um barzinho. Isso serve como norte para a gente ir guiando a modelo. Porque não adianta... O action da modelo, o action, né? De chegar com a modelo e conversar. Olha, a gente quer poses mais fortes. Nessa primeira parte, um olhar mais forte é melhor. E esse primeiro contato com a marca, esse briefing antes de começar o trabalho, é essencial para guiar a gente nesses trabalhos. Não perder tempo produzindo coisas que não vai usar, que é mais do mesmo ou fora totalmente do caminho, né? O interessante dessa cliente também é que Seisou, ela cresceu. Antigamente a persona dela era teen, era uma jovem. E hoje, a marca cresceu, a persona evoluiu também. Ela envelheceu junto com o cliente dela. O cliente dela era teen, e aí o cliente dela hoje é uma menina de 28, quase 30, que já trabalha, já tem sua grana. Então, ela já é uma mulher empoderada, já é uma mulher que paga suas contas, que viaja, que vai para um barzinho, que ainda estuda, faz pós, etc. e tal. Então, e ela precisa deixar isso claro na foto. A gente fazia antigamente, né, era uma coisinha bem teens e não está muito distante, não. Assim, cresceu do nada. Sorriso, mão para cima, beijinho e tal. E hoje em dia não, já é uma postura mais firme, né, de uma mulher mais madura. Aqui outro exemplo da mesma marca. Esse também da Seisou também. Eu adoro esse trabalho. Ela deixa a gente muito livre para criar, né, na produção de cenário. Ela passa algumas referências também, muitos do Pinterest. Ela é uma das que não manda as coisas que a gente mesmo fez. Ela manda sempre coisas novas. Aí eu já me recuso a fazer as coisas igualzinho ao Pinterest. Eu até faço, quando o cliente, né, eu quero isso aqui, a gente não dá somente a cor, não. Quer exatamente a cor. Eu já fiz, assim, é muito constrangedor. Mas, né, ossos do ofício. Mas ela deixa a gente bem livre. Eu disse, Ju, bora, vamos criar isso aqui, um painel, um grafismo, que é bem legal. Acho que o Thiago vai ter muita possibilidade de posições. A gente pode botar no infinito branco, que também, horas vai aparecer o desenho, horas vai aparecer mais do branco, ou só uma pontinha. E assim a gente trabalhou. A gente fez 2 painéis. E o Thiago usou também uma luz incrível e conduziu muito bem a modelo, né? Nesse trabalho aqui é o que está vinculando agora. Inclusive, semana que vem a gente vai produzir de novo dela, que já é o do Natal. Esse é o que está vinculando. Ela conversou com a gente antes e queria cada vez mais, já chegando o Natal, aquela mulher mais forte ainda, aquela mulher sexy, aquela mulher
dona de si. Então, ela já vinha mais fresh nos últimos e esse ela já... Bora. Eu acho que em janeiro ela já vai voltar ali para as férias, aquela mulher good vibes, entendeu? Muito relaxada. Mas agora a proposta era mais essa, né? Mais empoderada. Aqui é um cliente meu, né, de infantil. Malu Vida é uma marca nova do grupo Boana. E assim, esse aqui foi um desafio enorme. Hoje eu nem produzo mais campanha infantil. A nossa cliente, né? Faz uma foto e manda para a Samara, por favor, tá aqui o case. Eu nem coloquei o case da Boana porque eu queria colocar, falar da Malu Vida, né? Elas estão agora lançando a marca infantil e elas não tinham norte nenhum do que produzir. Elas tem cliente que quando traz para a gente um briefing, traz com algum tema, ou aí tem cliente que não traz nada, traz uma imagem. Então, essa cliente é uma cliente muito organizada. Mas como é uma marca nova, uma construção do zero, pediu muita gente. Então, assim, foi, para mim, desafiador. Primeiro porque eu não faço mais produção infantil, porque eu não tenho muita paciência mais para produzir infantil. A verdade é essa. Mas, eu disse assim, mas é o meu cliente, não vou abandonar jamais. Então, vamos fazer, bora. Aí a gente, Thaís, eu gosto muito de flores, o que é que a gente pode fazer? Então, a gente pensou em criar um contexto nude por trás e trazer as flores naturais. Criei um portal, outras poucas imagens, né? Porque eu acho... Ela já lançou, amiga, ela já lançou a Malu Vida já, né? Esse catálogo. Eu não sabia se podia mostrar, mas... por isso que eu trouxe só o making off. Mas foi muito neutro os fundos e muito sobre o action da criança sendo criança. Então, até isso também a gente evoluiu, graças a Deus, de foto com criança, respeitar o momento da criança, né, tia? A gente sofria muito em querer que a criança fizesse uma pose. Hoje os clientes já entendem que nada melhor do que deixar a criança lá brincando, principalmente quanto menor, mais sobre isso, e o fotógrafo ir lá tentando acatar alguma coisa, né? Que a gente fez também da Del Rio com um bebezinho e assim, olha, só o Thiago mesmo para ter paciência de fazer aquelas fotinhas. Tu lembra das crianças do nenenzinho? Joga pra mim, vai, cuida. Toma que o filho é teu. Aí passei... Tá os meus cases primeiro, depois os meus do Thiago. Aqui foi da Cholé, também para mim é um desafio enorme. Cholé faz shooting em São Paulo até antes da pandemia. Então, essa produção a gente fez em março desse ano, que é o que está vinculando agora, porque Cholé ainda trabalha nos moldes, as meninas sabem disso, né, da gráfica, que produz hoje para vincular em março do ano que vem. Então, ela produz para o representante, para o comercial passar para o representante e para o representante vender. Hoje em dia, quase todas as marcas, elas fazem a produção mensal, no máximo a cada 2 meses, para poder já jogar no comercial. E a Cholé não, é uma das marcas mais antigas, né, de grande porte aqui do Ceará, no mundo, que já participou de feiras internacionais, e ela já trabalha nesse conceito com muita antecedência. Então, a gente teve que fazer essa produção. A gente fez toda no estúdio, lá no 1418, escondido, estava no auge da pandemia, assim, acho que foi em março, e a gente ia fazer na praia, e quando estourou a pandemia, já estava com tudo resolvido, até passagem de modelo comprada. Aí a gente conseguiu trazer as modelos e conseguiu produzir. E a gente teve que criar 7 cenários, porque elas também são muito organizadas, elas trazem um briefing muito decupado de tudo que elas querem fazer. Cada cenário é uma cápsula, cada cápsula é uma história, é uma cor, é um cenário. Então, isso foi assim, um desafio enorme, porque a gente passou 5 dias no estúdio, todos os dias tinha 2, 3 cenários diferentes para produzir. E aí é o que está rodando agora. A Denise fez de tudo, ali foi eu montando aqui esse cenário, né, que a gente criou, e aqui o resultado do que está vinculando. A Moda Praia também, que é uma novidade da Cholé, que ela lançou esse ano. Esse é um cliente também meu, Lesa Liz. É incrível, eu amo trabalhar com eles. Eles têm muito autonomia, eles entendem muito sobre o consumidor deles. Eles sabem exatamente como é a persona deles, eles sabem o que comunicar, eles sabem como vender. Eu digo isso são 2 sócias, a Débora e a Tícia, eu digo para elas o tempo todo, gente, vocês, eu fico impressionada
com o cuidado que elas têm com o produto delas, porque elas sabem exatamente perceber na hora que veste, elas não são engessadas, elas levam os looks produzidos, combinados, já editados, mas na hora que veste na modelo, se ela vê que não vai ficar bem, ela já troca ali, então ela já percebe, ela tem cuidado com a passadoria da roupa, do caimento, da proposta da modelo. A gente já parou shooting porque a modelo não funcionou, então assim, é uma cliente que tem muita autonomia. Eu amo trabalhar para elas por isso, porque eu sei que sempre fica um resultado incrível. A gente fez agora um projeto novo delas, que elas lançaram semana passada, que foi o primeiro desfile porque ela comemorou 10 anos de empresa. Então, a gente foi para as dunas do Paracuru, eu trouxe um vídeo do making-off para mostrar para vocês. E ela a gente produziu um desfile editado que ela mostrou no evento, que foi lá no BS Design, aquela varanda incrível, ao pôr do sol, foi uma festa linda. Então, assim, acho que ela abriu bem os primeiros 10 anos de muito sucesso, muitas vendas. Aqui, eu esqueci de colocar até a referência. Ela traz uma referência para a gente, aí me deixa também muito livre. Thaís, a gente tem essa referência que a gente pode conduzir. Aí eu criei aquele céu, não é um degradê, que fosse como um céu bem alto mesmo, como se estivesse num prédio, e esses volumes para dar essa textura, né, nas fotos, esse empoderamento da modelo, né, que é o que ela queria trazer. Ficou lindo esse trabalho. Aqui o que eu acabei de falar, das fotos que a gente fez, a gente foi fazer o desfile. Isso aqui também foi um conceito incrível, porque quando ela me perguntou, Thaís, a referência é luz. Aí eu falei, vamos fazer a luz do nascer do sol e a luz do pôr do sol. Aí ela disse, como é isso? A gente vai ter que dividir em 2 momentos, é fato. Então a gente foi dormir no Paracuru, lá nas ruas do Paracuru, que é lindo, é incrível, assim, é um paraíso. E aí eu fui 3 horas da manhã, montei essa tenda de apoio, montei a arara, levei os looks, levei cooler, levei água, levei a equipe toda, a produção maquiando no hotel, um hotel que a gente encontrou do lado das dunas, e tal hora as meninas foram lá para pegar o sol nascendo. Então a gente fez as imagens até 9 horas da manhã, de fotos e vídeo, e o vídeo do desfile, além do conceito, e depois fomos para o hotel, descansamos, dormimos, que a gente não dormiu, né? E voltamos para pegar o pôr do sol. E esse trabalho ficou lindo. Assim, esse é o trabalho que eu faço com muito gosto. Assim, eu posso dizer que hoje 90% dos meus trabalhos eu faço com muita vontade. Assim, consigo colocar minha alma realmente nesse trabalho, sem ter tanta interferência, objeções, né, do cliente, por parte do cliente, né? Que a gente quer produzir. Em todos os detalhes, né? Desde a água que vai no cooler, que tem que ir na van já para atender, porque o trabalho não começa só aí, né? O trabalho começa desde a van, desde o profissional entra a van, já é responsabilidade da produção executiva ter água, ter tudo necessário, né? Ter a barraca lá para não pegar o sol. Todo o apoio pronto. E o principal, não perder a luz, né? Que esse foi o grande desafio da gente. A gente quase perdeu, porque a gente precisava das 3 modelos prontas ao mesmo tempo. Ninguém dormiu. Para 5 e 10 era o nascer do sol, pegar aquele momento com as 3 meninas prontas. Assim, esse foi o maior desafio desse projeto. Está com o Tiago. Pronto. Aqui está um exemplo de trabalho com influenciadoras, que a marca meio que joga a responsabilidade toda para ela, né? E daí você chega lá para um trabalho para ela e ela pergunta, eu tenho essa peça, você tem alguma referência que queira mostrar? E daí a gente dá essa liberdade de criar também, né? Eu tenho uma fachada que eu gosto, vamos lá fazer essa produção. E vamos. E para quem está começando assim, é uma forma legal de criar um network, né? Por exemplo, aqui eu fiz uma foto, um trabalho para a Primark, que é uma marca de São Paulo, que dificilmente eu teria acesso a produzir um conteúdo para eles se não fosse a partir dela, né? E é uma parceira que eu comecei a trabalhar desde um Dragon Fashion que eu fui como fotógrafo voluntário nessa época, e ficava lá no pitch fotografando e mandava depois as fotos para as marcas e para as influenciadoras que estavam lá. E a partir desse primeiro contato, lembraram de mim, vamos fazer esse trabalho. E foi uma forma interessante de criar um networking, assim.
Aqui tem... A Paulinha é uma mente quieta, né? Uma mente inquieta e ela sabe valorizar muito o trabalho dos profissionais que ela gosta. E ela abriu muitas portas para ti, né, Thiago? Que Sim. foi a primeira influenciadora que você começou a trabalhar e hoje você trabalha com várias, né? Ela foi uma das primeiras, assim, né? E ela é muito bem relacionada e ela tem uma estética bem única, assim. Ela entende de moda. E essa troca também da visão que ela gosta, passar e eu criar a partir daquilo que ela me mostra é bem interessante. Torna quase um autoral, né? Aquele trabalho que você gosta de mostrar no seu Instagram. Sim, né? Total. Porque tem esse lance também. Não é todo o trabalho que eu posto no meu Instagram, assim, né? Porque se eu for encher meu Instagram de lookbook, foto no fundo branco, eu não vou gerar um desejo, eu não vou gerar um desejo para outra marca querer fotografar comigo. Então, essa seleção de trabalhos e pensar na sua estética, mostrar o seu olhar ali a partir do seu Instagram, é uma forma de você atrair clientes em potencial também. Porque se eu postar só o fundo branco, vai ter vários outros profissionais que também fazem fundo branco. Então, eu mostrar uma característica minha que eu gosto de fazer, mostrar a luz que eu gosto, mostrar uma sensibilidade maior, é uma forma de eu me vender, assim, né? E aqui está um exemplo de uma foto externa, que quando a gente chega, agora mais para a prática, né? Quando a gente vai para uma foto externa, a gente tem que analisar a locação, ver o que é que eu posso extrair daqui. Uma luz entrando, um flash, uma escada, uma foto de cima para baixo. E aqui, nessa foto, foi um desafio, assim, que jogaram a gente numa fazenda que só tinha capim, então eu tinha que extrair o máximo dali. Daí eu usei o capim na frente das fotos, usei como interferência e explorei o céu. E apesar de ter sido um perrengue, o trabalho ficou bem legal, assim, né? Aqui foi outro trabalho legal, outra case que eu acho legal, que é uma marca daqui, que foi fotografar no Rio, e ela ficou responsável por tudo, assim. Ela também criou a parte executiva, de fechar a locação, de passagens, e a gente trabalhou também com a influenciadora. E aqui tem um exemplo da gente explorar diferentes ângulos da mesma foto. Aqui são 3 fotos no mesmo local, e aqui que a gente tinha falado anteriormente de perceber os detalhes da foto. Essa roupa tinha uma fenda na lateral, então a gente sempre pensando em mostrar aquilo e deixar a foto bonita também. Aqui foi outro trabalho bem legal também, que o desafio desse trabalho não era vender a peça, era contar uma história e divulgar o jeans. Eu não precisava mostrar toda a peça. Foi um trabalho que eu tinha que explorar. A gente fotografar numa fábrica de jeans, onde o jeans era feito mesmo, explorar as máquinas, explorar os montes de jeans e criar essa história. Esse trabalho é bem legal. A intenção dele não era pôr insight, era mesmo para reforçar esse lifestyle de jeans robusto. E aí a gente se preocupou em pegar detalhes do rasgo, de lavagem, e jogar o modelo com a locação mesmo. Aqui foi outro trabalho bem legal com a Ziovara, que é outro modelo de negócio que está crescendo, que eu não conheço ninguém desse cliente, eu não conheço eles pessoalmente. Eles chegaram até mim pelo Instagram e, a partir de mim, eles foram pedindo indicações de profissionais. Inclusive, a gente já vai fazer um trabalho na próxima semana em que a Thaís vai fazer a produção executiva, porque eu só não consigo pegar um cliente e resolver tudo, né? E por isso é importante de ter uma produção executiva, porque são vários detalhes para fazer um shoot externo. Só interrompendo, acrescentando, Thiago, esse cliente, eu acho que tu já fez 3 trabalhos para ele, né? 3 trabalhos. É um cliente de fora que viu o teu trabalho no Instagram e mandou a roupa para cá, e ele conduziu tudo sozinho com uma modelo daqui e uma maquiadora. Então, fez mais ou menos um modelo como se fosse um trabalho com influencer. Aí ele conduziu. No segundo, ele já levou para o estúdio. Aí ele já me chamou, eu já coloquei a produção executiva do cenário, já me mandou a proposta, escolheu as cores, escolheu os cenários. Aí eu deixei entregue, não fiz a direção de arte, nada, tudo ficou lá com o Thiago. Ele conduziu tudo sozinho para o cliente mais uma vez. E essa terceira vez, a gente já fazendo uma externa, e eu já entrei como produtora no set,
para conduzir tudo, porque já é outro rolê diferente. Então, ele já criou essa intimidade e essa confiança, que é uma segurança que o Thiago passou com a entrega que ele fez, além do trabalho, do resultado final da foto dele, né? Que é incrível. Esse lance é bem interessante, porque o primeiro trabalho, ela não, por mais que ela me conhecesse pelo Instagram, visto que eu trabalhava com outros clientes, mas ela não se sentia à vontade de liberar um budget muito alto para eu fazer aquele trabalho. Então, ela enviou as peças para mim, mandou um PDF com todos os looks, e aí eu desenrolei esse primeiro trabalho só eu, modelo e maquiador, para gerar essa, para ela confiar em mim, confiar no meu trabalho. Já no segundo trabalho, eu já tive um budget maior para alugar estúdio, pintar fundos, e nesse terceiro trabalho ela já ficou mais à vontade, livre para criar, decidir locação, abrir para entrar outros profissionais na equipe também. Show, né? Aqui a gente quis contextualizar um pouquinho sobre um outro caminho de fotos que a gente produz muito lá no estúdio, que são 2 clientes, Casa Pio, que é um formato bem varejão, e Del Rio, que apesar de ter uma marca muito consolidada, ela tinha um Instagram bem parado, ela dormiu um pouquinho no ponto em relação à modernidade que o cliente consome hoje. Então, ela teve que modificar todo o planejamento de fotos dela, que ela trabalha com catálogo anual. Então, a gente produziu, eu acho que foram 5 diárias somente de fotos para subir o e-commerce, para subir o lifestyle de Instagram e produto. Então, a gente quis trazer isso aqui para mostrar para vocês a diferença de fotografia, da luz contínua, da luz firme, de mostrar realmente o produto no melhor momento dele, não de contar uma história sobre esse produto. Então, você vê que é um produto que entra com a referência do lado, um produto realmente de venda. Então, esse é um caminho que a gente produz também bastante, que o Thiago também manda muito bem, umas pernas para cima, ele faz essa luz aí incrível, né? Assim, coisa que quem trabalha com fotografia sabe quão difícil é equilibrar uma luz em um produto, principalmente de estilo, para que ele fique orgânico, para que você consiga ver ele de ponta a ponta e veja que aquela foto é uma foto bonita, você consegue enxergar o produto inteiro, né? Você consegue consumir aquele produto, não o conceito dele. Que são exemplos de fotos para vender, né? Aqui é um estilo de calçados que o cliente, logo quando vê, ele tem que perceber todos os detalhes desse calçado, os ângulos, o salto, e ali a peça de lingerie também, né? Tem que ver como que veste. Foto de lingerie é uma das mais difíceis de se fazer por conta de todos esses detalhes, porque antes de você começar a fotografar, a marca tem que conhecer as modelos, tem que ver se o seio dela abraça a peça, tem que saber se aquela peça vai ficar bonita para aquele tipo de seio, e só depois ir para o final, que é fotografar. E além do mais, a foto da lingerie, principalmente foto de lookbook de lingerie, é bem delicado de você conseguir ter leitura. A leitura da renda, do tecido. Às vezes, um detalhe no tecido que é só um zigue-zague, isso aqui, o cliente quer que aquilo ali apareça. Então, é muito sobre o volume que o Thiago traz na fotografia dele, né? Na luz que ele cria. Precisa de uma luz especial, assim, para fazer foto de lingerie. Eu não posso ter muita sombra, então eu tenho que deixar o mais difuso possível para ver todos os detalhes, assim, de uma vez só, né? É isso. Então, a gente queria convidar vocês para olhar... Como é que está aqui de tempo, Tamires? Está tranquilo? Acho que a gente pode abrir para conversar, né? Agora. Pode abrir para conversar e pode também pensar no olhar de vocês. Você trabalha com fotografia também? Vocês trouxeram equipamentos, a câmera? Trouxeram? A gente queria contextualizar mais ou menos como se a gente fosse fazer umas fotos aqui do espaço. Até é um privilégio para a gente estar aqui. Um espaço incrível que o Fernando e a Tamires estão aí à frente. E mostrar um pouco desse espaço sob o olhar de cada um de vocês, né? O que é que vocês poderiam construir em relação a isso? Então, como é que você enxerga esse espaço? Como se a gente fosse fazer uma foto do espaço. A gente não tem uma modelo, mas a gente tem a gente aqui. Então, a gente pode ir posar, a gente pode contextualizar isso e dar engrandecer o espaço que recebeu a gente, que
está contando aqui a história com a gente, que está fazendo essa soma e essa contribuição. Né? Vamos lá? Ah, é? Pronto, olha aí. Agora tem que saber que se vieram preparados, né? De que a gente sabe que tem o olhar, tem equipamento de luz, não é só olhar, né? É o equipamento de luz e tudo mais, né? Mas tem um celular também, que hoje em dia... Pode ser pelo celular também. A gente queria... Tá aberto, bora lá, tá aberto. Acho que vamos iniciar com as perguntas para depois ir para essa parte. Vou colocar aqui um pouco do crachá da Sobral, tá? A gente produz muito catálogo para os clientes da Thaís, como eu falei. Eu queria que vocês dois, certo? Não só para você, Thaís, você também falasse um pouco de como é que vocês interagem, trabalham junto. Porque eu sei que quando você é fotógrafo, quando você faz uma foto, você de repente já faz ali o seu tratamento inicial para deixar ela do jeito que você julga que esteja ok, certo? Mas a gente sabe que existe uma série de outros tratamentos, tem profissionais que só fazem tratamento, nem fotógrafos são, eles só fazem tratamento de imagem, certo? Você falou de lingerie, eu recebo muito catálogo lá na empresa, certo? E assim, do jeito que existe em toda profissão, a gente recebe alguns perfeitos, que a máquina já roda direto, a gente está falando de máquinas offset, que rodam a 18 mil folhas por hora, certo? E que elas rodam em baterias de rolos, certo? E esse é um dos produtos finais que a fotografia de vocês serve, né? Serve lá para o digital, mas serve lá para a indústria gráfica também, para imprimir o catálogo. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco, não é uma pergunta em si, falassem um pouco de como vocês interagem com essa galera que vai tratar o catálogo final, porque uma foto sua que a pessoa está tratando, então precisa ser um profissional que tem expertise para isso, que tem que entender quando ele vai tratar para um catálogo que vai imprimir CMYK, tem que entender quando ele vai tratar para um catálogo que vai para a internet, que aí precisa ser RGB, certo? Que os dois arquivos não são nem de longe a mesma coisa, muito menos parecidos, né? Se você pegar um de internet e jogar para imprimir, é uma coisa que é uma catástrofe, entendeu? A máquina não consegue ler, primeiro que ela tem 4 baterias, você manda em 3 coisas, ela fica doida, né? Eu vou jogar o que aonde? A gente está falando cian, magenta, amarelo e preto e de RGB. Então, eu queria entender um pouco de como você, eu já entendo mais ou menos, que a gente trabalha junto, mas queria que vocês falassem sobre como vocês tratam isso com essa galera e com o cliente final também, para que o produto final, tanto para a internet, que eu também acho, não é um negócio que eu trabalho, mas acho que é um desafio e tanto, que na hora que tu faz uma foto ou um catálogo digital, que teu cliente diz assim, não, dessa vez eu vou imprimir uma parte, outra parte eu vou mandar no pendrive. E aí o Francisco abre na tela LG de 12 polegadas, a Maria abre numa tela Samsung de outra calibração, né? Porque a gente, assim, existe um estudo que eu vi um tempo atrás e não é nem 1% dos monitores que se trabalham, não chega a 1% dos monitores que se trabalham, esses profissionais, a ser calibrado. Então, assim, realmente é 1 para 1000 e até 1 para 100. Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente conseguir entender, eu acho que para abrir a cabeça da galera também. Pertinente, viu Fernando? Já aconteceu muito, inclusive, de a gente produzir um trabalho incrível, um trabalho que a gente sabe que quem trabalha com produção, quem já teve em set de produção, envolvido em algum set, um assistente que seja, tal hora da produção, ela sente aquele orgasmo, aquele êxtase, de ver que aquele trabalho vai ficar lindo, de ver aquela foto e dizer, porra, que foto linda. Então, assim, a gente espera isso no impresso, que seja também. A gente espera que o pós-produção, que o tratamento de imagem seja fiel àquilo ali que a gente está vendo. E já houve muita decepção, né? Então, assim, a preocupação que eu tenho, que eu falo sempre com o meu cliente, é sobre isso. Um parênteses na história toda é que hoje a gente tem muito fotógrafo de pós-produção. Então, qualquer pessoa vai lá, faz uma foto, é uma foto que tem um ângulo bonito, não está numa luz ideal, não tá muito longe do ideal, mas ela senta lá e ela é foda no tratamento de imagem, né, na manipulação, e deixa aquela foto incrível. Então, eu admiro muito a foto essencial. O fotógrafo que consegue entregar lá na hora aquela foto linda. Aquela foto passa por uma pós-produção,
que o Tiago muitas vezes faz essa entrega de pós, ele passa uma mãozinha na luz, né, uma coisinha ou outra, que às vezes o cliente manda para um profissional para fazer limpeza de pele ou ajuste de roupa, principalmente a gente que trabalha com produção de fotografia de moda, tem muito ajuste de roupa, então devia parar por aí onde tem a interferência do pós. Porque isso tudo interfere justamente na hora da visualização nas variadas potências que cada um vê, né, em suas telas, como também na impressão. Então, a gente já teve trabalhos com profissionais fodas. Eu fiz um trabalho para um cliente com o Luiz, vocês devem conhecer o Luiz Moraes, e que ele manda muito na luz, que o resultado do trabalho dele é incrível, e era de lingerie. E no trabalho seguinte, a cliente chegou para mim e disse: vamos procurar outro fotógrafo, que essa foto não ficou boa. Eu disse: oi, se eu quero ver a foto. Aí eu disse: não. Aí ela fez uma impressão, mas assim, acabaram com a foto de todas as maneiras possíveis. E ela imprime o catálogo. Não vou citar nomes aqui, que é deselegante, mas ficou horrível. E aí, como eu sou amiga do Luiz, eu fui falar para ele: Luiz, cliente tal, está pensando em fazer o próximo trabalho que cogitou fazer com outro fotógrafo, e a gente já fazia com ele há muito tempo, porque o resultado dessa foto, na impressão, não ficou boa. Ele, qual foto? Aí ele pegou a foto dele, sem nenhum tratamento, ele mandou para uma gráfica, ele imprimiu, ele fez a pontuação dele em relação à impressão, porque eu não sei as nomenclaturas, mas ele, como ele queria, como era que era para ser a impressão, e ele mandou lá de São Paulo para o cliente aqui, por Sedex, para o cliente ver a impressão da foto dele, como é que estava. Então, assim, é outra coisa. Então, assim, é uma linha muito tênue, é bem complicado. Então, a gente entra com esse cuidado, eu sempre falo, gente, cuidado com o tratamento, cuidado com pós-produção, cuidado que não tem necessidade, porque a gente tenta fazer hoje um trabalho que tenha o menos de ajuste possível. Essa é a ideia. Até pelos prazos também, né? Até pelos prazos. A gente tem muito esse cuidado, né, Ti, na hora que a gente está fotografando. Acontece muito, principalmente foto de estilo, quando a gente, ou de lookbook. Às vezes a luz está perfeita e na hora que faz o clique, na tela do computador do Tiago aparece de um jeito, no visor da câmera é outra cor.
a cliente, na hora, ela bate o olho e fala, esse não é o rosa do meu produto. Então, ali na hora, a gente tenta ajustar, porque se a gente for puxar isso depois, não vai ter fidelidade nenhuma. Então, assim, a gente tenta entregar a foto mais fiel possível em relação ao produto. Só voltar a falar um pouco sobre o tratamento. Hoje em dia, eu trabalho de 3 formas, assim. Tem aquela marca que é responsável por fazer todo o tratamento. Eu só faço a captação e entrego com aquela luz de referência. Daí, ela vai se preocupar em fazer o tratamento de pele, tratamento de alguma cor, porque tem certas cores que o tecido fica de uma cor, mas quando se joga flash, joga luz ou tem interferência de sol, aquilo muda. E também eu também trabalho entregando tudo. Quando é um trabalho mais simples, um trabalho de lifestyle, eu já me encarrego em fazer todo o tratamento e entregar a foto em JPEG no formato para subir para Instagram. E saber se aquela foto vai precisar ser impressa, se ela vai fazer um banner, também faz parte de um briefing. Ela tem que me falar que eu vou precisar dessa foto para fazer um outdoor. Então, eu tenho que me preocupar em entregar aquela foto no formato para ir para a impressão de outdoor também. E também tenho terceirizado, assim, foto de lingerie, eu nunca pego para fazer todo o tratamento. Eu faço a captação e ou a marca já tem um setor específico dentro que já cuida de todo o tratamento, ou então ela já me pede orçamento para um tratador, que é aquela pessoa específica para fazer o retouch. Daí eu tenho que me preocupar em entregar aquela foto com a luz-chave que a marca quer, para ele só se preocupar em trabalhar com o tratamento de pele, com o tratamento de cor. E tem um caso legal também, logo quando eu estava começando, tem um cliente que é de lingerie, Lieb Lingerie, e a primeira vez que eu entrei no estúdio foi com eles, e eu não sabia muita coisa. Eu sabia ali montar aquela luz e fechou, uma luz que eu achava legal. E daí eu fiz esse primeiro trabalho, meio ali no perrengue, assim, tentando entender como que ele funcionava. E no próximo trabalho eu achei legal que eles foram conversar comigo. Esse trabalho não ficou legal, não é essa luz. O tratador passou algumas especificações para a gente melhorar para o próximo. Você tem que trabalhar com a luz de butterfly, que aí eu fui estudar o que era uma luz de butterfly, nessa época eu não tinha todos os equipamentos, então eu fui cuidar em locar equipamentos necessários para fazer aquela foto. E foi um feedback interessante porque eu fui aprendendo a montar ali, fazer o que era necessário para aquele tipo de foto. Eu queria... E a gente passou por esse tipo. Total. É melhor você resolver ali com uma prova de cor do que depois de tirar 5.000 cópias, ver que está errado e perder tudo aquilo. Não tem mais jeito. A gente trabalhou juntos numa revista, né? Eu trabalhei uns 2 anos fotografando a revista que você imprimia e sempre tinha, essa cor não está fiel. A revista que a gente fotografava, que era Vem também, ela lançou uma capa 3D com toque. Então, precisava ter uma qualidade boa para você conseguir imprimir todo aquele toque daquela revista, né? E sempre eu vou falar Thiago, essa foto aqui não está com a fidelidade de cor, precisa de uma qualidade maior. Aí voltava para mim e eu enviava aquele arquivo certinho, né, para você imprimir. Voltamos para o começo de tudo, a palavra segurança, né? Segurança acima de tudo, porque sempre tem em toda a equipe alguém que quer transferir a responsabilidade de alguma coisa, né? Então, é fundamental. Queria só comentar aqui uns assuntos que vocês falaram, né? Que você falou da questão dos monitores que não são calibrados, né? E realmente, obviamente, não são. Uma coisa que eu faço, não sei se vocês também fazem, é testar, por exemplo, eu tenho o Lightroom no celular ligado, né? Na nuvem. Então, assim que eu abro lá no meu computador, que eu não tenho esses monitores de cor real, né? Eu trabalho com televisão, basicamente. E eu abro nos dois para ver se eles estão parecidos.
né? Eu faço uma média, digamos assim, do que eu acho que vai ficar melhor, né? Para nem ficar, por exemplo, muito quente ou muito frio e, na verdade, não ser nenhuma coisa nem outra. Quando for abrir em outro, tá um meio termo, né? Já fiz muito isso. Eu tinha um Lenovo que a tela era totalmente diferente da foto real, assim. E eu linkava o Lightroom dos dois, eu fazia a luz pelo celular para eu ter aquela luz fiel e depois eu só replicava nas outras de mesma luz. Não, justamente, até porque, como você falou, é muito caro e, como é que eu posso dizer? Eu faço isso como uma maneira de me resguardar, né? De tentar garantir que vai ficar tudo certo. E você comentou a questão de fotografar da maneira mais crua possível, alguma coisa nesse sentido, né? E, por exemplo, eu quando faço lookbook, não que eu tenha feito muitos, mas quando eu tento fazer lookbook, eu mexo muito pouco assim na foto, tipo, quase nada, porque eu tento deixar tudo na câmera já bonitinho. Até porque o próprio workflow, o Thiago obviamente deve concordar, para você depois abrir e ficar editando de uma por uma, não faz sentido, né? É melhor você deixar tudo prontinho ali na câmera e depois só, sei lá, aplicar uma coisa básica por cima, porque normalmente acho que o lookbook a maioria das pessoas não mexe muito, né? Só, obviamente, tratamento de pele, que aí vai ter que catar uma por uma, mas o grosso, que é Lightroom, acho que não mexe, né? Hoje em dia eu já consigo, já tem como fazer vinculado, né? Já você fotografa, já vinculado ao computador, e ele já vai, você ajusta uma luz e ele já vai processando aquilo para todas as outras. Mas antes, quando era câmera aqui e depois eu só enviava, era justamente deixar ali o mais limpo possível para depois retoques leves para conseguir entregar, né? Também. A gente já pede também para a equipe baixar o Capture One, né? Thiago, tu usa também o Capture, né? Uso. Que todo mundo pode baixar no celular e na mesma hora todo mundo já vê no seu próprio aparelho como é que está ficando a imagem, porque tem sempre a opinião pertinente de toda a equipe que está lá envolvida, né? De estilista, fotógrafo, além do fotógrafo, maquiador, todo mundo vai lá ver um pouquinho do que é responsabilidade sua naquela fotografia. Que é um trabalho em conjunto, é o trabalho do maquiador, o trabalho da stylist, da produção de moda, do fotógrafo. Então, se eu só preocupar comigo e deixar os outros sem acompanhar também o trabalho, pode ser que tenha um erro ali na peça que perca a foto totalmente, né? Antes de começar mesmo a foto, né, de dar continuidade à foto, que a gente tenta ajustar a luz, que a modelo está pronta, está maquiada, então a gente aprova tudo relacionado àquela fotografia, àquele ensaio. Então a gente dá ok na cor do batom, no caimento do cabelo, no tom de pele, como é que está sendo a leitura da cor da roupa e da coloração do cenário, do recorte de cenário aplicado, dos volumes, como é que estão saindo. Então, tudo isso é aprovado na primeira foto. Então, aprovou, então a gente fica naquele momento ali da primeira foto, um tempinho mais ou menos, né? A gente perde um tempinho mais ou menos ali para dar ok, é isso que seguimos, porque senão a gente vai perder muito tempo, porque geralmente hoje a gente consegue fazer 30 looks no estúdio. 30 looks é assim o limite de uma diária para a gente. Isso se a gente em uma diária. E se a gente conseguir dividir, até a gente consegue, que a gente faz com muitos clientes, 30 look truque o dia inteiro, ou 30 looks sendo 10 no período da manhã, fazendo o conceito, que a gente pega a modelo fresquinha, né, recém-chegada e tudo, tá boa, né, tá disposta, e à tarde a gente dá o gás no lookbook, entendeu? E é o que a gente consegue conduzir. Tudo isso aprovado na primeira foto, no primeiro momento, por toda a equipe. Todos os envolvidos vai lá, cada um deles dá a sua opinião. Né? Quer que você tá ok isso aqui, tá ok a luz, tá ok o cenário, tá ok a maquiagem, a pele, o cabelo, o produto, tudo. Quando não tinha um monitor, um tablet para ir para as outras pessoas ir acompanhando, fotografava, parava um pouquinho, vamos aqui ver, passava um por um ali, conferindo se estava certo. E
não era sempre que eu tinha um computador ali para mostrar as fotos. Então, era uma forma de passar de trabalhar em conjunto também. Eu parava, vamos ver se está tudo ok. Aí a gente ia lá para só depois passar para o próximo look, né? Hoje a gente consegue acompanhar na hora, né? Cada clique já vai indo direto para o computador. A gente, além do computador, bota um monitor maior, que aí, se for uma equipe muito grande, principalmente, para que todos vejam, ainda mais nos dias de hoje, que aí não fica aquele aglomerado na frente da câmera, né? Todo mundo querendo olhar o computador. A gente consegue organizar dessa forma melhor. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu... Acho que ela vai pegar aqui o microfone. Como vocês veem hoje em dia essa transição para algo mais natural, né? Porque vocês estão falando de tratamento de fotos, de luz, de imagem, e hoje a gente sabe que tem uma tendência muito forte também do consumidor se aproximar muito da realidade do que ele vai encontrar como produto na loja, né? Desde o corpo da modelo também, desde todas as condições de trabalho, e cada vez mais a tendência de ser menos emplastificada, assim, digamos, né? Como vocês veem esse limiar entre gerar desejo e, ao mesmo tempo, não gerar uma dissonância cognitiva entre a pessoa chegar na loja e ver que não tem nada a ver o produto da foto com o que vai ser oferecido, né? Principalmente agora na história do e-commerce. A gente compra muita coisa pelo clique e, quando chega em casa, não tem nada a ver com o que a gente viu, né, na imagem. Qual a opinião de vocês? Total. Tem as linguagens também. O Instagram, hoje em dia, ele está pedindo essa foto mais real, essa história mais real. Já esse tratamento maior, essa plastificação maior, é quando a gente joga para site, para impressão, que ela necessita ter um tratamento maior, porque ela vai se preocupar, assim, querendo ou não, quando o cliente vê aquela peça, se ele vê ali a peça com amassado, vê a peça dobrada, ela não vai gerar um desejo tão grande. Então, se eu jogar no meu site uma peça amassada, uma peça dobrada, uma maquiagem não está tão bem feita, pode ser que não gere o desejo e aquela pessoa não finalize a compra. Então, esse tratamento é mais assim, essencial para essa linguagem de e-commerce e impressão. Já para o Instagram, ele já está pedindo esse lance mais natural, né? Eu tenho visto muito que as marcas hoje em dia estão criando uma persona. Então, a modelo, ela não vai ser só a modelo para vender aquele produto, ela vai ser a menina que usa aquele produto. Eu fiz um trabalho agora recente que a gente foi para Jeri, é um trabalho que vai ser lançado, que era uma viagem de uma menina que estava indo para Jeri pela primeira vez. Então, a gente começou a captação desde o carro que ia levar ela, desde a jardineira pelas dunas. E lá, eles priorizaram muito isso. A gente quer luz e sem muito tratamento. Então, acho que se diferencia por essa linguagem. O Instagram pede uma coisa mais, está pedindo uma coisa mais real agora, e já e-commerce, impressão, pede essa plastificação maior, assim. Deu para entender, mas... Eu acho que está tendo uma aceitação bem positiva por parte de quase todos os clientes, pelo menos os que eu atendo, de seguir esses caminhos. A gente falou sobre isso aqui no começo, sobre os caminhos que a gente tem produzido, né? Então, essa leitura e essa comunicação e a entrega do consumidor final, de perceber que ele pode se ver em todos os momentos. Então, ele quer ver o produto muito bem posicionado, como o Thiago falou, no e-commerce, porque ele quer ver aquele detalhe, aquele bolso, aquela dobra, como é que fica frente e costas em várias imagens. Eu, pelo menos, procuro isso quando eu estou comprando online. Então, quando ele vê aquele mesmo produto vestido numa influencer ou numa pessoa normal, uma pessoa real, está lá no Instagram. Como também tem aquele mesmo produto numa foto conceitual lindíssima. Então, é uma comunicação da marca, da persona, de como ele quer mostrar que é a persona daquela marca ali. Então, eu acho que está sendo bem positivo, eu acho que está sendo bem aceito. Eu acho que as marcas, enfim, entenderam que precisa caminhar junto com isso. Esse foi um movimento que a gente percebeu, acho que há uns 10 anos, mais ou menos, que não se podia criar só fotos conceito, não se podia criar só fotos no lookbook, que não podia imprimir só isso, ou imprimir só aquilo, ou fazer um outdoor só daquilo. Então, essa comunicação tem sido percebida e aceitada
pelo consumidor com muita facilidade, que era o que a gente já necessitava, que a gente consegue hoje se ver em várias marcas que a gente não se via antes, né? Então, acho que está sendo bem positivo. Mais alguma pergunta, gente? Você é fotógrafo? Tem mais algum fotógrafo? Fotógrafo? Estou na moda, né? Design, estou na moda. Não, eu estou na moda. É que a gente diz assim, eu atuo na moda, trabalho na moda, estou na moda. Entendeu? Ou é que a gente chama, a gente divide muito de... Aí eu faço publicidade, eu faço moda. Não é que estuda sobre isso. A gente atua na publicidade ou a gente atua na moda. Então, a gente diferencia muito isso. Alguém tem mais alguma dúvida prática, assim, de câmera, de luz? Olha aí, a hora é agora. Que a gente estava pensando em falar sobre o passo a passo, né? Desde quando a gente chega em uma locação. Vamos supor que aqui seja a locação de umas fotos. O que é que a gente, assim que a gente entra, o que é que a gente vê, o que é que a gente tem que prestar atenção, né? Aqui nesse espaço a gente vai trabalhar com 3 tipos de luz. Tem a luz natural aqui, tem a luz ambiente, essa luz mais alaranjada, que a mesma luz que eu fizer aqui vai ser a luz totalmente diferente que eu vou fazer aqui. Lá em cima, mais fechado ainda, vai ser outra luz. Então, logo quando a gente chega em um cenário, em uma locação, a gente tem que fazer essa visão geral. O que é que a gente pode fotografar? Essa luz aqui, já ela vai embora. Então, vamos aproveitar agora essa luz que está entrando para trabalhar com sombra. Essa luz aqui é uma luz que vem de cima, não vai estar tão legal. Vou ter que colocar um difusor aqui em cima para eu conseguir iluminar meu rosto. Ou então, vou ter que usar um flash frontal mais alto. Na visão de produção. Né? O que a gente vê, as perspectivas de locação. Né? Quando a gente chega na locação, quais são as possibilidades? O que é que rende naquela locação? O que é que vai funcionar? Né? Qual é a entrega que a gente consegue nessa locação? Será que aqui vai render 10 fotos? A gente consegue render 10 bonitas fotos? Como é que você percebe isso quando você chega? Você, enquanto fotógrafo, ou produção, ou toda a equipe, quem vai com a equipe, a estilista, por exemplo, está preocupada em mostrar o produto dela. Então, de repente, a gente imagina uma foto aqui na sombra lindíssima, onde você está sentado, maravilhoso, uma luz cortando, entrando. Aí o estilista já, mas a minha calça vai ficar sentada, não vou mostrar a minha calça. Então, a gente tem que pensar nesse contexto geral. Aí vem sempre aquela resposta, não, a gente faz o conceito, mas depois faz o lookbook ali naquela parede. Então, tem sempre essa adaptação. A gente interessante que tenha. Geralmente a gente faz uma pesquisa de locação. Né? As grandes marcas, a gente consegue fazer. Quando ela passa o briefing, pronto, eu estou com um briefing aqui que ela quer fazer numa casa na Serra, porque o conceito dela é pensar no inverno do ano que vem. Então, ela já quer pensar no jardim, numa casa mais rústica, numa madeira escura, uma textura com a luz um pouco mais sombreada, mas que dê para ver o produto. Quais são as possibilidades? Aí eu levo para eles várias opções, porque faz parte do meu trabalho fazer essa pesquisa, conhecer vários locais, visitar vários locais. Então, eu já tenho isso em mente, muitas opções. Aí, quando ela já fala, eu já penso aqui, eu tenho 3 opções aqui na minha cabeça. Aí, eu já quero marcar um dia de visita de locação. Aí, eu vou com a cliente lá nessa locação, nas 3 locações lá na Serra. São 3 casas, a gente visita, a gente fotógrafa. Se a gente conseguir levar o fotógrafo melhor, porque ele já vê com o olhar dele também, senão a gente vai fotografar os ambientes que a gente acha legal, depois a gente manda lá no nosso grupinho e já faz a troca, e já pensa nas possibilidades e já vê que vai funcionar. Mas é o cenário ideal, mas nem sempre acontece. Quando é em outro estado, outra cidade que não consegue ir, aí fica sempre essa dúvida. Então, a gente procura o máximo de material que já foi feito ali. Entra pela localização, vê as fotos que tem lá, já salva alguns locais que podem ser interessantes. E assim que chega lá, dá essa volta, esse geral, para ver se funciona mesmo.